Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí à nossa segunda live. Daqui a alguns momentinhos aí vamos iniciar a segunda live com a psicóloga Karine Ivo. Muito feliz pela noite de ontem. Graças a Deus, muitas boas devolutivas em relação à live de ontem, em relação às contribuições das minhas amigas Edna Guimarães e Isabel Grace. Muito bom mesmo. Opa, Brena, minha grande amiga aí da faculdade. Daqui a alguns momentinhos estamos iniciando aí nossa ótima live. E aí, Brena, como é que você tá? Pois bem, pessoal, mais 2 minutinhos, vamos iniciar, ok? Que bom, Brena, que bom. E deu pra assistir um pouquinho da live de ontem. Logo, logo eu vou postar lá no YouTube pra vocês darem uma olhadinha. Isabel, beijão, minha amiga. Tá tudo bem contigo? Chamar aqui, chamar aqui minha amiga Karine Ivo, que é uma honra. Novamente venho agradecer a disponibilidade e a confiança. E seja bem-vinda, minha amiga, docente, psicóloga, vários adjetivos, várias qualidades a ela. Vou te chamar neste exato momento, minha amiga Karine Ivo. Oi, Bem-vindo. tudo bom? Tá encaixado direitinho, me vendo, me ouvindo? Ok, 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 ok. Minha amiga, é uma honra tê-la por aqui, né? É Você uma imagina, honra, você imagina a minha. é uma honra tê-la por aqui, pois eu vou ter a graça de assistir e passar um grande presente para todos aqui de assistir uma aula sua, porque você falando é uma aula. Então, neste ano ainda não tivemos a oportunidade de tê-la como professora, mas daqui para frente ainda vamos ter, se Deus quiser. E para mim tê-la novamente assim aqui à minha frente, dando aula, vai ser sensacional. Agradeço a confiança.
O áudio falhou um pouquinho no final, mas deu para entender. Antes de qualquer coisa, Fernando, eu quero te parabenizar pela iniciativa, pela coragem. Acredite, a gente se conhece, acredito que desde 2022, porque você comentou que entrou em 2021 e estava no período que ainda estava à distância. Acho que foi para você que ligaram para mim, não sei, mas desligou. E a gente começou no período que estava híbrido. E eu percebi que eu conheço muito de você, mas ontem eu percebi que eu conheço muito pouco. O quanto você tem uma carga profissional, uma, uma genialidade que eu não conhecia e eu achei fantástico. E começa a encaixar o quebra-cabeça de quem é o Fernando. Por isso que você é infinitamente maior do que eu conseguia ver. Já vi é enorme. Mas ontem eu fiquei realmente encantada. Muito bacana a live, parabéns a Edna, a Isabel, meninas assim, encantadoras. Eu gosto de brincar que vocês são minhas crianças, independente de qualquer coisa. Eu, como professora, chamo vocês de minha criança, mas somos, além da faculdade, infinitamente amigos, com certeza. E antes de qualquer coisa, parabenizar por esse teu projeto tão bacana de dividir, Eu acho que foi o resumo da live de ontem, é dividir. Eu percebi muito na fala de vocês sobre ajudar os outros. E o mais lindo é que essa ajuda não é vocês grandes e os outros pequenos, é dividir. É ter esse momento de troca. Quando a gente está aberto para o outro, é impressionante o quanto a gente ganha. E vocês estão aprendendo isso. Por isso você falou tanto da importância de entender aquelas palavras e não só saber o significado, mas vivê-las, né? Empatia, significar, algumas das que eu lembro agora. Mas é isso. Estou aqui, acredito que você já deve ter pegue perguntas com alguém. Estou aqui para a gente conversar sobre o tema que você e outras pessoas quiserem. Quem manda aqui é você. Hoje eu não vou dar aula, não. Hoje eu só sou convidada. Pois é, pessoal, a nossa história é longa. Em meados de final de 2021, que iniciei lá na FAESP, no curso de Psicologia, uma das grandes professoras que acabou se tornando uma grande amiga minha até os dias atuais, e vai perdurar, como a gente até conversou. Nossas almas já se conheciam já bem antes. E graças a Deus que não foi só uma docente que eu encontrei, mas um amigo, uma companheira que trocamos até hoje conversas, conselhos. Existem essas situações as quais, em alguns momentos, ela não tenha como ser professora de algumas turmas que ali o está, mas isso aí não acaba em nada em relação à nossa relação que a gente construiu no decorrer desses anos. E de grande valia, até para alguns alunos que ainda vão ter alguma oportunidade de ter como professora, prepare-se, viu? Que é transformador, né? Até conversei quando logo iniciamos essa conversa, que existem pessoas que passam, existem pessoas que marcam. E a Karine foi a primeira que me marcou com vários ensinamentos e frases, né? Como conversamos, você não absorver o que não é seu, você não ser uma esponja daquilo que é ruim. Tipo, tudo você vai escutar de bom e ruim. O que não te pertence, poxa, não é seu. Não abrace, não absorva. São algumas referências, algumas frases que marcantes. E vou até entregar aqui. Conversei muito com ela antes de adentrarmos aqui sobre esse assunto de live, que o quanto eu aprendi, quanto foi o diferencial para hoje estar aqui. Tenho bases, tenho na minha evolução e com certeza ela é uma das. E assim, minha amiga, após um pouco dessa explanação, eu gostaria de escutar um pouquinho em relação a Karine Ivo. Quem é a Karine Ivo em relação à vida, em relação a esse início na área da psicologia? Um pouquinho sobre a tua pessoa, por gentileza. Vamos lá. A Karine Ivo, eu sempre fui uma criança muito curiosa.
Eu nunca me satisfiz com a primeira resposta às perguntas que eu fazia. Eu sempre fui aquela criança que fazia aquela pergunta, mais por quê e mais por quê, né? E eu acho que isso acabou me engrandecendo muito, porque até hoje eu não tenho resposta às minhas perguntas, porque a gente vai mudando perguntas. Eu acho que o ponto da psicologia é esse. A Edna comentou uma coisa ontem, que quem precisa de psicólogo é quem tem problema. Não, é quem quer resolver os problemas, porque problemas todos temos. Então, eu acho que a psicologia traz esse ensinamento da gente nunca estar estagnado. Então, também você disse uma coisa interessante ontem sobre o teu namoro, entre aspas, com a psicologia. Ela escolhe a gente. E eu fui escolhida por ela desde criança. Minha mãe costuma dizer que eu não sou psicóloga, eu me formei em psicologia, eu já nasci psicóloga. Mas a gente sempre, quando sai do colégio, e que eu acho uma coisa muito pesada, antes meu tempo, né, vestibular, você já tem que tomar uma decisão do que é que você quer ser para o resto da vida. E é muito difícil a gente ter essa resposta. E aí eu tinha uma empresa nas mãos, que era a empresa do meu pai, a Teclux, para basicamente administrar. Então, eu entrei no curso de administração, me formei em administração, para descobrir que eu, de fato, nasci para ser psicóloga. Então, eu tive uma coragem de chegar para meus pais e dizer assim, eu lembro como se fosse hoje a conversa. Eu cheguei para meu pai, em tom de brincadeira, eu disse assim, pai, o senhor pretende demorar muito a morrer? Aí ele olhou para mim e disse, claro, hoje ele está vivo com 82 anos. Aí eu disse, graças a Deus, porque eu só vou herdar a empresa, né, quando o senhor falecer. Então, eu entrego o seu sonho e eu vou atrás do meu sonho. E aí, até esse momento, eu era filha do seu Ivo. Depois desse momento, eu comecei a trilhar o meu caminho como estudante de psicologia, e fui na garra, fui na fé. Aí eu não tinha sobrenome, não tinha um império nas costas nem nada. Eu tinha a minha vontade e a minha garra de conhecer. E comecei a estudar cursos e, através desses estudos, me interessar sempre naquela curiosidade do mais porquê e conversar com os facilitadores. E acabei fazendo parte dos grupos desses facilitadores e acabei me tornando uma facilitadora. E comecei a desbravar e me encantar com esse mundo do ensino, da troca. E foi amor à primeira vista. Eu não tenho outra explicação. Tanto a psicologia como a docência, como facilitar de qualquer forma. Não gosto de dizer que eu sou professora, porque parece que tem aquela ideia de que eu sou detentora do conhecimento e vocês, alunos, chegam como uma carta em branco, e isso não é verdade. Eu só facilito. E você sabe melhor do que ninguém que eu facilito através da troca. Ninguém chega na sala de aula para mim em branco. Eu acho que o mais forte do nosso contato, do nosso encontro de vidas, é exatamente esse meu momento da escuta em sala de aula. E eu costumo dizer que se eu tenho duas aulas, duas matérias, as mesmas matérias para duas turmas, eu dou duas aulas completamente diferentes. Porque é essa troca que faz a coisa acontecer e fluir. E hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja ser psicóloga e estar na docência. São meus dois bibelôs, são os dois amores da minha vida. É isso. Respondido aqui, amiga. Me diz outra coisa, algumas perguntas que me fizeram, se você lembra um pouco dessa tua passagem enquanto aluna, em relação a participações, como voluntária, como em alguns estágios obrigatórios que a faculdade assim coloca, se você teve alguma coisa de diferente em relação a, poxa, esse estágio me marcou mais, no período enquanto aluna em psicóloga, enquanto aluna na graduação em psicologia, você tipo assim, tem algo como voluntariado que até hoje eu carrego. Eu gostaria um pouco assim da Karine aluna no passado, você passa um pouquinho para lá. Certo. Fernando, eu sempre fui uma pessoa muito aberta a voluntariado. E
em todos os aspectos. Eu faço isso e vou fazer enquanto eu tiver vida, porque é a minha base, é a minha essência. E quando eu penso em me voluntariar, é muito doido a minha cabeça e quem me conhece sabe. Eu costumo dizer que ninguém dá nada de graça. Então, quando a gente se voluntaria por um trabalho, entre aspas, voluntário, parece que a gente está saindo de casa para fazer um favor para alguém. E quando você falou muito lindamente, a Edna e a Isabel ontem, quando vocês voltam dos atendimentos na Psico-C, já trabalhei na Psico-C, na clínica de psicologia, não na parte da psiquiatria. E quando vocês voltam para casa, é uma sensação que não tem dinheiro no mundo que pague. Então, eu falo, pelo menos por mim, e pelo que eu conheço de vocês, eu sinto que é recíproco. Quando a gente faz um trabalho voluntariado, parece que quem ganha é a gente. Então, eu já vivi isso várias vezes. Inicialmente, eu entrei para fazer estágio no NAMI, que eu sou aluna da Unifor, estágio da faculdade tradicional. Só que o estágio da faculdade, ele é uma disciplina, no meu caso, por 3 semestres, era estágio 1, 2 e 3, em áreas diferentes. E eu não me limitava àquilo, né? Eu terminava a parte obrigatória e muitas vezes ficava uma semana, pegava pacientes a mais, porque era permitido, aos meus professores, na época, que a minha professora, minha supervisora, estava ali me supervisionando, então eu tinha sede, eu tinha fome de sentir na carne o que os livros me ensinavam. E para mim, são memórias que hoje, para mim, são inesquecíveis, são inesquecíveis. Eu lembro de uma paciente, no NAMI, eu atendia na área de transtornos alimentares. Então, a gente tinha da anorexia à compulsão alimentar e, no meio, todas aquelas compulsões infinitas. E eu lembro de uma paciente que ela vinha de um hospital psiquiátrico e ela estava num tratamento ambulatorial. Resumindo, ela voltou para casa, fazia tratamento em casa, mas toda semana ela tinha que ser acompanhada por um psicólogo e levar essa assinatura para o hospital psiquiátrico para ela não ter que voltar. Quando ela chegou com 30 e poucos quilos numa cadeira de roda com soro. Em questão de um mês, ela estava com vida, ela estava andando, ela estava... E assim, eu ficava, meu Deus, o que é que eu fiz? Parecia que eu não fazia nada, mas ao mesmo tempo, aquele nada era tão precioso que, vamos falar de alimentação, ela que me alimentava no frigir dos ovos. Então, para mim, o trabalho voluntariado, ele é de uma riqueza fora do normal, fora do convencional. Pelo menos é o meu ponto de vista. A tua imagem travou, voltou, eu acho. Voltou. Voltamos. Sim, pessoal, é bem isso mesmo como a Karine nos repassou. E nós, enquanto alunos, a gente acaba nos desbravando em relação a muitos acontecimentos. Você tem que sair de fato dessa caixinha, uma coisa que ela nos ensinou muito, enquanto nossa professora, e que essa questão de você se desbravar, você se conhecer, são nessas oportunidades dos estágios, você ir com algo a mais, tipo, se você tiver oportunidade também para seguir na parte de voluntariado, até mesmo após você se formar, é de grande valia, porque todas essas formas e essas atividades que vamos fazer é de grande valia em nosso conhecimento e nossas atitudes. Todo dia nós vamos nos deparar com novidades, com um sentimento diferente, e estamos ali sempre para ter esse ato de acolhimento. E assim, esses seus relatos, suas experiências, a gente vê isso muito em ti, em relação ao cuidado e ao ter esse carinho pelo próximo. Isso é marcante desde o princípio. Então, quando temos essa disponibilidade, esse mesmo pensamento, esse mesmo vínculo, fecha legal. E nós fechamos muito bem. E assim, minha amiga, outras perguntas que fizeram aqui.
que é também de muita importância até para mim como aluno, entender essa sua transição, como é que foi feita. Ali, como posso passar, esse alinhamento e transição. Vou sair de aluna para a profissão de psicóloga. Como é que foi? Pode me falar de titi por titi. Início, caminhada, como foi? Clínica, foi ajudada, teve... Hoje em dia temos essa questão da divisão, né? De vamos dividir escritório, você paga metade, eu pago outra metade, vou atender em casa. Hoje tem um leque, mas entendo que no passado não era assim. Então, eu queria entender a sua transição. Fernando, você me trouxe uma pergunta genial e nós dois não combinamos, pelo contrário, você entrou, divulgou a nossa live para algumas pessoas e coletou perguntas. E olha que bacana, eu comentei que eu me formei em administração e entrei para a psicologia literalmente nua de qualquer conhecimento prévio. Eu me formei, fechei o livro e abri um livro novo e vou começar uma nova história. Quando eu comecei, eu trabalhava durante o dia, manhã e tarde, e fazia faculdade à noite. Só que, na grade da faculdade, as disciplinas de estágio, que eram nos últimos semestres, eu tinha certeza que seria de manhã ou de tarde. Então, eu tive que, durante o período da faculdade de psicologia, me reorganizar profissionalmente, porque eu sabia que eu ia ficar, nos últimos anos, sem trabalhar durante o dia. E aí, eu tinha muita vontade de ensinar. Não tinha nenhuma experiência, não tinha nada, mas eu tinha vontade, essa vontade eu tinha. E aí comecei a fazer, trabalhava durante o dia, fazia faculdade de psicologia e fazia pós-graduação à noite. Então não tem aluno que me diga que não dá. Dá, dá. Na vida tudo dá. É uma questão de prioridade. Quando a gente prioriza, a gente bota em primeiro lugar. Não dá o secundário e o terciário. O primário dá. E aí, eu comecei a fazer cursos de recrutamento e seleção, que é a minha base nessa minha vida. Como você me traz como uma professora marcante, eu não posso deixar de falar da professora Ângela Andrade, que foi, assim, fora do normal, humanista, minha professora de faculdade. Não posso deixar de falar da Rose Militão e do Abigenor Militão, do Instituto Militão, que foram a minha base, toda essa minha linha de didática em sala de aula. Eu fui assistir um curso com a Rose de recrutamento e seleção e fiquei encantada. E aí cheguei, na época, enfim, um preço, né, bastante caro, não caro, para o meu bolso, como estudante. E eu cheguei para ver o segundo, o valor, e estava um pouco fora do meu orçamento, e aí ela chegou e disse assim, Karine, se você quiser vender os ingressos, vamos dizer assim, do curso, você ganha 10%. E eu rápido vendi e fui entrando no grupo. E rápido eu estava nos bastidores de tudo. E aí ela chegou para mim e disse assim, Karine, por que tu não começa a fazer teus cursos? E aí eu comecei de uma forma muito intimista, de uma forma muito simples. Na Casa José de Alencar, tem 2 auditórios que na época eles eram disponibilizados gratuitamente. Então eu agendava, eles me disponibilizavam e eu fazia um preço muito em conta. E aí eu tinha uma prima e um primo que na época me davam muito suporte, e aí essa minha prima olhou para mim e disse assim, Karine, quando tu conversa com os alunos, tu tem cabeça de aluna, tu não tem ainda cabeça de professora. Aí eu disse, olha, é mesmo. E eu fui fazendo, tu tá entendendo? E aí, Fernando, chegou um momento que eu me quando some aqui, mas eu volto, eu vou, mas eu volto, pronto. E aí eu me dei conta de uma coisa, a faculdade de psicologia, ela nos ensina a ser psicólogos. E você está vivendo uma experiência na carne, você e os alunos do seu semestre, que é a disciplina de estágio. A professora pega os alunos, leva para um local que já tem os pacientes, ela faz esse trâmite. Vocês chegam e atendem. Quando se formam, como é que faz? Quem é essa pessoa que vai lidar os pacientes? Não tem. E aí
E o psicólogo, quando ele se forma, a gente se forma apaixonado. Ai, que lindo, vou ajudar pessoas. E aí vem aquela pergunta, como ganhar dinheiro com isso? Como entrar no mercado? E aí eu senti no mercado de trabalho uma ausência de uma coisa chamada como administrar um consultório de psicologia. E eu montei esse curso, acho que você nem sabe disso. O curso era Me Formei Agora. E aí eu ensinava todo esse passo a passo. Eu ensinava como você pegar a média do que você ganha nos 12 meses e guardar o teu 13º e guardar as tuas férias. E outra, entender que no período de férias ninguém tem problema psicológico. Não tem. Dezembro e janeiro, todo mundo tá ótimo. Depois do carnaval é que a coisa potencializa. E a gente vive daquele não sair todo mês. E aí eu senti necessidade, e foi nesse link entre a administração. Olha como a administração me foi rica. E, gente, não existe nada no mundo que a gente faça que não sirva para nada. Uma topada que a gente dá empurra a gente para frente. Não existe. Então, foi muito assim, eu fui sentindo a necessidade do mercado, e que bacana que do nada, entre aspas, você me trouxe isso agora, e é provável que eu até resgate alguns cursos que estão adormecidos. E esse eu acho que seria uma boa proposta. Eu já ia linkar isso aí. Tá na hora de voltar. Tá. Agora, Você tinha pedido faz tempo, verdade. até agora, até mostrei agora há pouco tempo nessa nova página do Instagram, que agora nas férias foi um boom, né, para a gente, alunos, assim, nós alunos que nos direcionamos. Poxa, vamos, tá na reta final, não é porque esteja só na reta final, é porque também alguns professores e algumas entidades começaram a proporcionar essas oportunidades coincidentemente nessas férias. E foi, tipo assim, foi um boom de conhecimentos. E já aconselho e peço, comece a pensar nessa possibilidade, porque estamos em 2024, mas, assim, os problemas, as desconfianças, o medo, o receio entre nós alunos ainda temos demais, por quê? Não porque não queremos, mas sim porque isso é normal entre nós. Como iniciarmos, se vai dar certo, se não vai. É muito importante. Isso que a Carola nos deu agora nesses 4 anos de curso que ela fez, para, tipo assim, como se fosse um embasamento e um combustível. Poxa, vou dar um boom na pessoa porque para entender, ó, siga por esse caminho, porque você começa a ver por esse outro, começa a ter esse outro olhar naquilo que você acha que não dava. Para mim foi um divisor de águas, porque eu estava precisando desse combustível, desse ânimo. Todo semestre a gente precisa. E esse foi esse momento. Eu até coloquei como esse combustível nesse semestre, porque eu estava precisando. Em outro momento, em outra hora, você também já foi esse combustível, porque é isso. Nós, alunos de psicologia, como os demais alunos de outros cursos, precisam desse ânimo. Muitas vezes a gente tem perdido sem ânimo, porque o caminho é difícil, você já passou por isso, é árduo, de abdicações, e a gente precisa de pessoas assim formadas, pessoas entendidas, que já têm essa experiência. E, assim, aconselho, volte, porque vamos precisar muito dessas opiniões, dessas suas sagacidades, desse teu entendimento. Porque A você já... live vai ficar gravada, né? Total, total. Então já tem registro. Vou voltar. Está feita a promessa, não tenha dúvidas. E quero trabalhar inicialmente em parceria. Não tenha dúvidas, a gente já conversou sobre alguns projetos. Sim, com você, e eu quero começar, Fernando. Está vindo agora. Eu tenho pensado, mas agora eu estou registrando, né? Ao vivo. Eu quero sim fazer alguns projetos com alguns alunos. Não são melhores ou o ponto não é esse. O ponto o aluno se adapta, às vezes até, por exemplo, eu sou humanista, então tem algum projeto que eu quero fazer com humanistas. Já tem outro que eu posso fazer com pessoas exatamente que não sejam, para a gente ter, aí a gente traz um caso clínico e vê as diferentes vertentes e visões.
Então, não tenha dúvidas. Se um dia eu fui um combustível na sua vida, você pode ter certeza que você está sendo também um na minha, não tenha dúvidas nenhuma. E alguns projetos que estavam engavetados, eu garanto aqui ao vivo que serão reanimados e eu vou trazer de volta. Vocês já têm me pedido há um tempo e é uma promessa para esse semestre. Eu quero ainda, nesse semestre, pelo menos dizer assim, vou dar um primeiro curso, ou vou fazer um primeiro projeto, e eu quero fazer em parceria com alunos, porque eu acho que isso é rico para mim e para vocês, sabe? Eu acho que eu amo essa troca. E aí, nesse momento, eu não sou professora. Nesse momento, a gente faz aquela troca que eu gosto, aquele samba que todo mundo dança do seu jeito, que eu acho bem bacana. Mas eu acho que eu não respondi ainda uma coisa que eu vivenciei. Como entrar no mercado de trabalho? E aí a parte prática. Fernando, a parte prática eu fiz assim, eu fui fazendo o que você tem feito, eu fui me aproximando de pessoas, eu fui fazendo coisas que me eram permitido pela minha ausência de diploma, como escutativa. O que é uma escutativa? Pessoas me procuravam e eu ouvia. Não cobrava um centavo, não me fazia como psicóloga, eu me fazia como estudante de psicologia. E aí eu fui procurando temas que me agradavam e fui procurando grupos de finado, Orkuts e inícios de Facebooks, e fui entrando em grupos de temáticas que me interessavam e fui conhecendo pessoas e meio que me tornando esse apoio dessas pessoas. E no último semestre, eu já tinha 2, 3, 4 pessoas dizendo, pelo amor de Deus, comece a me atender. Aí eu digo, não posso. Me formei. Pelo amor de Deus, comece a me atender. Eu digo, não posso, eu preciso tirar o CRP. Só Não te, é que eu tenho. só te interrompendo Oi? só te interrompendo um pouquinho. Explica mais claramente como é esse teu ato de. Porque é minha dúvida e posso ajudar até os próximos também que estão aqui nos seguindo. De antemão, agradeço a todos que estão aqui. Não posso falar do nome de todos, mas aqui que estão aparecendo: Ed, Isabel, Brena, Sami. Muito, muito agradecido por vocês estarem aqui. Mas, retomando, é uma dúvida minha e eu acho que é pertinente para outras pessoas. Como é que é esse teu ato de escutar, já que todo mundo poderia atender? Existe uma diferença, ok. Mas passa aqui para a gente essa divisão. Ah, você quer que eu explique a diferença da escutativa e de atendimento? Exatamente. A Karine não podia atender, mas podia escutar. Ok, então explica bem Pronto, claramente. vamos lá. Um tema que estava, na época, me encantando e que eu percebia que até os psicólogos não tinham conhecimento era sobre transgênero, que hoje já está mais do que batido. Na época, não. Na época era homossexualidade ou bissexualidade, e eu também não entendia, e eu comprei um livro do João Nery, li, que é o primeiro homem trans do Brasil, e fiquei encantada, entrei em contato com ele, e aí nessa conversa ele foi dizendo, Karine, tem muita gente que precisa ser ouvido, porque não tem quem escute, não tem quem entenda, não tem às vezes nem psicólogos que entendam isso. Vamos lembrar que há 10, 15 anos, não sei quantos anos atrás. E aí eu fui procurando em Fortaleza grupos de apoio para pessoas transgênero, grupos no Facebook. Antigamente no Orkut tinha aqueles grupos comunidade que a gente entrava, pronto, as finadas comunidades do Orkut. E aí eu fui entrando e dizendo, gente, sou estudante de psicologia, me interesso muito pelo assunto, queria muito aprender com vocês, eu não sei, me expliquem. E aí também entrei, na época que eu estava em atendimento no NAMI, eu estava com uma paciente borderline e era novo para mim, então eu comecei a entrar em grupos de pessoas que tinham borderline e comecei a entrar em grupos. E fui sempre me apresentando como sou estudante de psicologia. Eu acho que o vídeo travou para ti. Vamos só esperar um pouquinho, ver se você volta. Pode falar. Tá Pronto, caindo, mas só voltou? continua, vai, continua. Live já diz, é ao vivo. A gente cai e a gente volta. Pronto. Deu para escutar o processo dos grupos? Pronto. E aí eu fui entrando e disse, gente, eu sou estudante de psicologia do semestre tal,
estou atendendo uma paciente no estágio assim, um assado, ou estou estudando isso, eu tenho curiosidade. E aí, Fernando, é uma enxurrada de pessoas. Ei, tu é estudante de psicologia? Eu digo, sou, mas não conheço o tema. Me ensina um tema e a gente troca. E eu fazia o que é escuta ativa. Escuta ativa, eu gosto de dizer que existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir são todas as pessoas que não têm problema auditivo. Escutar é uma coisa completamente diferente. A escuta ativa, eu paro tudo que eu estou fazendo para te dar atenção ativamente. Eu estou agindo para você. Eu paro tudo para te ouvir. E às vezes, vou dar um exemplo bem legal. Às vezes a gente está no processo de alguma coisa no relacionamento e liga para um amigo, passa 30 minutos falando, mulher, porque fulano, quando termina a pessoa diz, amiga, deixa eu te dizer uma coisa. Ela diz, não, não precisa não. Ela só queria falar. E desliga o telefone. Muitas vezes a escutativa a gente não tem que falar nada. É só dizer, estou aqui. E o que eu não sabia, eu perguntava. Então a pessoa sentia essa intimidade e essa leveza e foi fluindo. E aí algumas dessas pessoas começaram a. Vai se formar quando? De ano que vem. Vai se formar quando? No semestre que vem. No semestre, no último. Karen, quando é? Eu digo, no meio do ano. Tá. E aí me formei e agora? Eu digo, se acalme, que ainda falta o CRP. Então, quando eu tirei o CRP, eu já tinha pelo menos 2 clientes garantidos. E eu nunca fui uma pessoa muito calma, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Conheci uma clínica que fizemos uma proposta, eu e clínica. Eu fui ser uma administradora dessa clínica por um período. Eu estava lá um período de tempo do dia, eu ganhei a sala de graça pelo mesmo período que eu doava. Por exemplo, se eu tivesse lá 2 horas por dia para trabalhar na parte administrativa, a clínica me dava 2 horas por dia para eu atender de graça num consultório que estava fechado, parado. Eu fazia gerar pessoas para o consultório, entende? E aí eu fui assim, onde é que tem uma brecha de mercado, eu entrava e dizia, travou, volta. Aproveitando aqui, ó. Kessia te mandando um abraço. Oi, Cat. Gente, eu tô vendo a vocês, viu? Que é muita coisa pra gente falar. Beijo para minhas crianças todas. Eduardo também, falando muito bem de você. Desculpa, pessoal, é porque a conversa é tão boa, tão gostosa aqui com a Karine que pode passar por alguns lapsos as informações aqui de quem está passando. Mas um grande abraço e muito bom vocês estarem por aqui. Dando continuidade, Karine, por favor. Pronto, Fernando. Então, fui fazendo assim, uma clínica pequenininha, detalhe, uma ONG. E aí eu chegava e dizia assim, conhecia o projeto, achava interessante, via que o projeto era muito pequeno, Roda da Vida, um projeto, é uma médica, ela trabalha com câncer sanguíneo, né? Que é a médica do sangue, né? Doutora Paola Torres. E eu cheguei e conheci o projeto voluntário, uma ONG, eu achei fantástico. E olhei para a sala de psicologia parada. Na verdade, não na sala de psicologia, um consultório. Podia ser para qualquer profissional. Aí eu achei aquilo bacana. E aí eu lancei a proposta. Eu disse, olha, eu estou me formando e sou administradora, a gente poderia fazer uma parceria. Eu lhe dou tantas horas do meu tempo e você me dá as mesmas horas da clínica que está fechada, daquele escritório que está fechado. E aí eu vou me rebolar para poder, nos outros horários, colocar a gente dentro. Então é um negócio bom para os dois. E comecei assim. Fui depois. Nesse curso que eu comentei, me formei agora, eu mostro a diferença e as vantagens e desvantagens de sublocar, alugar, comprar, montar uma clínica. Então, para mim, foi interessante sublocar. A sublocação é o quê? Foi o que eu fiz na Psicocê.
A gente subloca um turno. Por exemplo, o meu era sexta-feira à tarde. Eu tinha 4 horas. Uma, duas, três, quatro. Eu terminava às 5. De 1 às 2 era o paciente, 2 às 3, 3 às 4, 4 às 5. Sexta-feira. Então, eu atendia só naquelas sextas-feiras à tarde. Eu sublocava aquele turno, aquele horário. Os outros dias eram de outros profissionais. E, aos poucos, fui vendo uma clínica. E assim, claro que quando a gente sai de uma clínica para outra, a gente bota os pacientes aqui debaixo do braço e leva com a gente. E, atualmente, uma moda que a Covid trouxe foi o atendimento virtual, que inicialmente ficou obrigatório. E depois virou meio que uma febre. Hoje eu estou atendendo 98% virtual e eu estou atendendo um paciente presencial. E aí eu vou à casa desse paciente. Também tem pacientes que não têm condição de locomoção. E eu procuro fazer o quê? Em termos de cobrança. O que eu cobro virtual, eu estou sentada na minha casa e eu trabalho 1 hora. Tal hora eu termino, eu levanto. Quando eu vou no presencial, tem o deslocamento de tempo e o deslocamento de gasolina. E é o que eu cobro em excesso, mas o valor acaba sendo o mesmo. Entende? E é assim, dicas não vão faltar, prometo, a Brena já disse aqui, ó, vou cobrar, tô vendo, a Edna, vamos cobrar. Vou, e vocês vão ser minhas novas cobaias. Vou sim atualizar e a gente vai fazer ainda esse semestre, esse curso. E aí não vai ser no meu horário, vai ser no horário de vocês, porque eu sei que vocês estão de segunda a sexta na faculdade. Então eu já vou pegar o meu querido final de semana precioso e vou montar um curso sobre isso para vocês. E assim, Karine, parabenizo novamente, né? Uma nova empreitada nessa questão, né? E é importante para nós, como alunos, o que eu posso te passar? Esse é o ano mesmo, porque, assim, enquanto alunos, esse ano vai ser o ano que vamos ter, entre aspas, para termos essa oportunidade. As meninas estão aqui para comprovar, porque próximo ano o bicho vai pegar. Próximo ano é tudo e mais um pouco. É estágio, finalização de TCC. Então, esse ano... agora eu vou junto com as meninas. Vou lhe cobrar também, porque vai ser mais um agregado, viu? Vai ser mais uma... Não vai precisar dessa cobrança, não. Quando vocês menos esperarem, eu vou chegar... E aí a data eu vou preparar, atualizar, e aí eu vou chegar para vocês e vou dizer, tá pronto. Aí vocês é que vão me dizer a data que vocês podem, e aí depois eu divulgo naquela data de novo, porque eu sei que vocês trabalham durante o dia, pelo menos a grande maioria, e de segunda a sexta estão na faculdade, porque antigamente era só até quinta. E agora vocês estão com mais um presente que vai até sexta. É uma travada, mas... Eu vou e volto. O celular paga e eu pago ele de volta. Eu já tive que ir para outro compartimento porque já estava com barulho. É coisa de live, normal. Coisas de live, mas o gostoso é isso. Assim, amiga, foi fundamental essa transição. A gente realmente fica com muitas informações porque não só na sua época, mas ainda hoje também temos essas dificuldades. E agora que estamos finalizando, por mais que hoje, engraçado, né? Antes não tantas opções como atendimento online, sobre locação, eu acredito, você pode me falar com autoridade sobre isso, não tinha tantos lugares, hoje é um leque de opções, porém a gente também tem que ver o nosso perfil e o perfil do cliente, porque a gente sabe que o paciente tem esses e aqueles, né? Eu prefiro online, esse lugar é legal, mas é longe. Resumindo, temos um emaranhado de informações para a gente ter que adquirir para a gente dar seguimento. Tipo, um novo, até parece que é um novo desbravar de situações que a gente não sabia e não sabe ainda como criar, mas faz parte. Fernando, eu não conheço até hoje alguma coisa na vida que não tenha ônus e bônus. Tem online, ônus e bônus, presencial, aluguel, compra, tudo tem ônus e bônus. Então, assim, o bacana do online é que você atende o mundo.
Você atende qualquer país, qualquer bairro, qualquer estado, qualquer... Falando a mesma língua, tá tudo bem. Se permitindo, né? Mas, como? Se permitindo, né? Sim, se permitindo. E aí, é um pouco mais difícil porque eu sou muito chegada no calor humano. Então, tem essa falta do calor humano. Já no presencial, tem o calor humano. Mas a pessoa tem que sair, a gente tem que cobrar um pouco mais, porque a gente está alugando um espaço, entende? Então, para tudo tem as duas propostas. E aí a gente tem que ver, eu tenho quantos pacientes? Eu estou me formando agora, eu vou começar com 2 pacientes. Eu vou alugar agora um espaço, eu vou sublocar com 2 pacientes. Muitas vezes você atende 2 pacientes para pagar o local. Os outros 2 é que seria o que você iria ganhar. Estou entendendo. Entende? Totalmente. Então você tem que. Primeira coisa, eu vou sublocar um local. Eu vou pagar quanto? Daqui um exemplo para facilitar as contas. Eu vou pagar R$ 400 por mês. Então eu vou atender 4 pacientes. Se eu atender um, eu vou pagar a clínica. Eu vou ter os 3 como lucro. Se for 800, eu vou ter 2 para só pagar a clínica. Esses 2 é que vai me dar lucro, entre aspas, porque tem a minha gasolina, tem o meu tempo, tem uma série de coisas envolvidas, não é lucro. Vale ressaltar, né, Karine, que você tem... Ó, são coisas que eu marco. Uma das aulas da senhora, a senhora é minha amiga, porque eu sei que a história da senhora já pegou, né? Não, tá tudo bem. Eu gosto de dizer que me chame, de senhora, de você, mas me chame, não deixe de me Mas chamar. lembro muito bem da história de você se valorizar. Existe muito, nós como alunos... Opa, voltando aqui que já deu uma melhorada ali. Existe uma questão de nós como alunos, essa questão de uma forma direta ou indireta, de essa realização de sabotagem conosco mesmo, e muitas vezes por medo e receio em relação, poxa, vamos nos formar, e agora estamos na sociedade, estamos aí, vamos nos mostrar. E a gente acaba utilizando na prática em relação a essa sabotagem, em relação a vou cobrar o menor valor possível, o valor que a pessoa pode, isso, aquilo outro. Você vai mesclando essas diminuições, vamos dizer assim, essa ausência de valorização dos 5 anos que você estudou, e na hora da prática, você acaba cobrando um valor muito, mas muito abaixo, que acaba, assim, te trazendo algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade, e até algumas dúvidas. Poxa, me formei, mas não estou indo tão legal, por quê? Estou cobrando X, amigo meu está cobrando Y, e tererê e tarará. Aí o que acontece? Eu me lembro muito bem da aula que a senhora nos deu, colocando essa situação, que a cada plantar, a cada semente plantada, tudo aquilo que a gente for se direcionar à nossa profissão, se valorize. Se você vai fazer uma clínica, tem um garrafão d'água, tem uma secretária, tem um ar-condicionado, e tipo, é isso que muitas vezes a gente tem esse medo e receio, mas acaba esquecendo dos 5 anos que foram de esforços, abdicações, estudos, investimentos. Quando chegar no, finalmente, formação, estou aqui, vamos agora atender, acaba tendo esse declínio em relação a não se valorizar como deveria. É mais ou menos isso. Eu queria entender mais ou menos se você teve essa dificuldade. Sim, no começo, claro. No começo, como eu disse, eu comecei com troca de serviços na clínica que eu iniciei. Eu acho que está na microfonia. Deve estar um pouco alto o teu áudio. Ou então teu microfone deve estar um pouco alto, aí volta. Oi? Oi? Pronto, melhorou. Acho que era o microfone que estava. Voltei. Sim, no começo, Fernando, eu estava no mesmo barco que você está. Eu não sabia e eu não tive professor para segurar na minha mão e nem me dizer o caminho das pedras, não. Eu conheço o caminho porque eu fui um machado na mão, abrindo esse caminho e descobrindo
caindo. Não foi de outro jeito, não. Então, o que é que acontece? Você trouxe uma coisa muito bacana, e eu tenho um jeito muito forte de falar, só quem me conhece é quem entende, mas eu gosto de dizer assim, tanto para aluno de pedagogia como de psicologia. Gente, vocês estão aqui para ganhar dinheiro? Primeiro semestre, vocês estão aqui para ganhar dinheiro? Aí eu abro logo a porta. Corra, porque não é assim que a banda toca. Porque quem trabalha com pedagogia e psicologia trabalha com pessoas. Não que os outros cursos não sejam pessoas. O dinheiro ele não anda só. O dinheiro anda no bolso, ele anda na conta da pessoa. Não tem como o dinheiro andar sozinho. Seja qual for o curso, a gente lida com pessoas. Mas no caso de pedagogia e psicologia, é muito mais além. Então, o que é que acontece? A gente estudou 5 anos. Não, meu amor. Você não estudou 5 anos. Eu estou formada, eu acredito que, na psicologia, eu acredito que uns 15 anos, eu tenho tempo aí que eu nem lembro. Ano passado eu fiz um curso de R$ 8.000. E não paro e não posso parar. Fernando, há 4 anos atrás aconteceu uma pandemia no planeta. Até hoje, nem os médicos, nem nós, psicólogos, sabemos ainda as consequências. A gente está vivendo as consequências. Eu não tenho um professor que me ensine como agir pós-pandemia. Nós estamos descobrindo como, vivendo. E aí o estudo na psicologia, ela não para. Não para. Total. Até a Edna mesmo falou ontem, Ontem. toda vez é isso. A Ontem. gente, até um gancho da Isabel junto com o da Edna. Nossa vida como psicólogos é isso. Até bem antes, como alunos, é isso. É você sempre estar ali estudando, sempre estar se direcionando a curso, sempre estar evoluindo, porque é um mundo que vai se transformando, vai trazendo mais informações, mais novidades, e a gente tem que, se não está preparado, se preparar. E vou colocar aqui uma rápida agradecimento aqui, porque ontem ela não conseguiu, porque acontece. Dona Maria de Fátima Gomes, que me colocou neste mundo. Muito obrigado, mãe, por Oh, estar aqui. mamãe! Muito obrigado mesmo. Ontem, infelizmente, não pude estar, mas graças a Deus deu certo hoje. Muito obrigado mesmo por a senhora estar Mamãe, aqui, é muito importante. obrigada, viu, por esse menino no mundo. A Beijão. Edna está dizendo aqui, a gente não deixa de estudar nunca, não. E aí, gente, eu também gosto de dizer que não tem curso nenhum que dá dinheiro. Tem profissional, sabe? Então, assim, não é o curso de medicina que eu vou fazer que vai me trazer dinheiro. Não, eu conheço um monte de médico que vira plantão em troca de um hospital para o outro, de um para o outro, de um para o outro e sobrevive. E conheço gente que não é formado em faculdade, é formado na vida e ganha. Então, gente, não tem profissão que dá dinheiro, tem profissional. E aí, como é que esse profissional consegue dinheiro? Se valorizando. Mas para ele se valorizar, não é só acordar e dizer assim: bom dia, vida, nasci para ser lindo. Não. É ter passado a noite estudando. É ter passado a noite assistindo lives. Entrando em vídeos no YouTube para poder se atualizar. Não precisa, muitas vezes, a gente investir financeiramente. Agora, tempo e tempo de qualidade. Isso, exatamente. Eu gosto muito de falar com vocês quando a gente está dando uma disciplina e peço que vocês assistam determinado filme, muitos da Disney. Não tem, que eu lembre, assim, um filme da Disney que não tenha uma lição por trás. E aí eu digo, assistam determinado filme. Ah, professora, eu já assisti. Eu digo, assista de novo. Agora com o olhar do psicólogo. A gente aprende tudo. A gente aprende tudo. Total, total O mesmo. que mais, meu amor, que você manda? Outro ensinamento, trazendo um pouquinho, mas é algo só para marcar mesmo. A primeira pessoa que me deu a oportunidade da escutativa foi a Karine. Foi a Karine Evo, juntamente até com a Edna, que está aqui na live. Foi a nossa primeiro conhecimento, primeira ato em relação à escuta. Ela que abriu esses caminhos e a gente começou a partir daquele momento, ter aquele ânimo para desbravar mais oportunidades, né? Ali a gente começou a trabalhar na prática mesmo, o ressignificar do olhar dos pensamentos, e foi fantástico. Sou eternamente grato porque a gente ansiava por aquilo,
e tipo, poxa, estudo, 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 e aquela parte não chegava da prática, mas quem nos abriu essa porta, essa nova etapa, foi você, e sou muito eterno agradecido, porque são, para poucos podem, para muitos pode ser detalhes, na verdade, mas para mim é um detalhe que fez totalmente diferença para mim, porque eu comecei a ter uma visão, poxa, como eu posso trabalhar? Ele foi escutando o próximo, foi entendendo como eu poderia organizar aquele caminho, aquele momento de escuta ativa que você nos proporcionou, foi fantástico. Eu trouxe um pouquinho disso porque eu não poderia deixar de falar, que foi muito importante para a gente. Fernando, é tão legal a forma que vocês me veem, eu fico, já tem um ditado que fala, eu fico toda arroba, toda boba. Porque a sensação que eu tenho é que literalmente vocês estão começando a entender isso, é que eu não fiz nada. Mas aí é quando a gente vê a mudança no outro, é que a gente fica, olha, aí eu volto lá na Unifor. Eu me lembrei dessa aula e eu estou botando ela em prática agora. Olha que legal, parece que eu estudei mesmo. Tá tão impregnado que a gente não percebe. Mas só para eu tentar falar para quem está nos assistindo, eu vou iniciar esse semestre uma disciplina de neurociências. E é uma disciplina que eu tive muito problema com ela quando eu fui aluna, porque na época era neuroanatomia e eu tenho problemas graves com o cadáver. Não sou chegada, tudo bem para quem goste, mas eu não gosto. E aí ela era uma disciplina de terceiro semestre, eu fui fazer no último, porque eu fiz o quê? Eu vou fazer a faculdade toda e vou deixar por último, porque só falta ela para me formar, e aí eu vou criar coragem. E bacana que quando eu fiz, foi no laboratório na Unifor, não teve cadáver, não teve nada. Foi com objetos de plástico e foi muito tranquila e eu fiquei apaixonada. Então já quebrei a minha primeira barreira. E aí eu vou dar, agora eu vou ser professora dela. Então eu estou indo dar uma sede, que é aquelas borboletinhas no estômago. E aí eu tenho uma ex-aluna da nossa turma que sofreu um processo de AVC e ficou bem, bem ruim no período de Covid e tudo. E aí ela está voltando à vida de uma forma incrível. Ela ainda está com problemas na fala e física, mas a mentalidade 100%. E aí, o que é que vem na minha cabeça? Como é que eu pego tudo aquilo que tem nos papéis e eu gosto de brincar dizendo que a minha aula, ela tira a matéria da página dos livros e impregna na carne. Como é que eu faço isso? Eu convidei essa aluna que está em casa, só sai para fazer fisioterapia e está completamente parada, louca para voltar para a faculdade, mas ainda está em processo de readaptação. Eu convidei para ela ser ouvinte dessa disciplina. E para a turma, eu vou levar um presente físico do que é uma neurociências, porque ela está em processo de evolução pós-AVC. Então, para a aluna, é um presente, e para a turma, tu imagina levar uma pessoa e a turma ver o progresso durante o semestre. Total, total, total importância, né? É uma troca, né? É o ganho para as duas, para ambos os lados. Fantástico, fantástico mesmo. Pronto. Eu não a conheço, não a conheço. Eu acredito, quando o meu tio Cláudio esteve lá, ele fez aquele movimento. Ela estava lá. Depois eu lhe falo. Ela estava na live ontem. Patrícia Adriele. Sim, 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 sim. Agora retomei aqui. Pronto, é porque ela teve bem no comecinho. E a gente está bem próxima, está sempre trocando. E aí sou eu nos bastidores, né? Não estou vendendo meu peixe, não, é porque eu gosto mesmo. Eu tenho esse. Eu me apaixono por vocês e não tem no mundo quem faça eu perder esse contato. E a gente tem estado bem próximas desde esse processo dela de retorno. E só me vem na cabeça assim, gente, como é que eu posso fazer uma coisa muito legal para os dois? Me veio isso. E a turma está em cólica.
Entendendo. É, assim, eu fico no mesmo ânsia de ter essa oportunidade, que é, cara, eu acho fantástico você ter essas visões, você trabalhar essas coisas diferentes, novas. Uma professora normalmente não leva isso. Assim, vale ressaltar que é diferente. Graças a Deus que no decorrer da minha vida, desde quando eu estudava em ensinos médio, fundamental, eu tive professores assim diferenciados como você. Tipo, sair da caixinha e trazer coisas novas. Tentar sair daquela mesmice, porque é aquela coisa padrão, porque é cansativo. Nossas aulas são à noite. E se você não. Eu aprendo muito. Se vier essa oportunidade aqui para o meu colo como professor, já tenho vários exemplos como trabalhar. Porque não é fácil, não. Você um dia cansativo, se você não trouxer uma criatividade dentro das aulas, é complicado, muito É complicado. muito complicado. Deixa eu só fazer aqui mais um comentário. Eu estou vendo aqui alunos Pode ler, da pode responder. pedagogia. A Raquel falou alguma Pode ler coisa? e pode responder, se você quiser algumas perguntinhas Tá. aqui. Alguns alunos meus aqui da pedagogia, a Raquel falou comigo agora, a Raquel Horne, e o meu eterno Juninho, o nome dele, o nome é difícil de eu saber porque eu só chamo de meu Juninho. Estou procurando aqui para dizer o nome dele completo. Cadê tu, Juninho? Sei que é Giovanni, que está aqui, Giovanni Costa 26. O Giovanni, ele é uma força da vida. Ele é uma força da vida, ele é um menino incrível. E não tem uma aula, tanto, ele é tão maravilhoso que eu chamo de Juninho. Quem é meu aluno sabe quem é Juninho. Juninho é aquele menino abençoado por Deus, que Deus colocou como bênção. Aquele menino que enfia o dedo da tomada, aquele menino que leva a queda e bota a terra por cima é Juninho. E o meu Juninho, ele tem um filho que tem, salvo engano, autismo, e ele estava lá agora, nos últimos dias, no semestre passado, e foi assistir uma aula com a gente. E aí, uma criança muito imperativa, e logo eu fui interagir com o grupo. E ele começou a fazer desenhos, eu mostrei o desenho para a turma, e a turma bateu palma. E ele pulou no colo do pai e botou a mãozinha assim no ouvido. Aí o Giovanni olhou para mim e disse, não é porque ele tem sensibilidade auditiva. Aí eu disse, por isso não. Coloquei a criança na frente, olhei para a turma e disse, gente, vamos bater palma diferente? E todo mundo fez assim. Fernando, transformou aquele menino. Ele parou, ele olhou assim. Entende que são pequenas coisas, mas para isso eu tenho que estar na escuta ativa. Eu tenho que estar prestando de verdade atenção. Total. Foi um momento mágico. Foi um momento que emocionou. Eu, graças a Deus, que já estava no final do semestre, eu acho que eu já estava fazendo revisão. Mas ali engoli o choro eu e muita gente chorou porque foi. Tu entende que eu não fiz nada, mas eu fiz muito. É Até isso. mesmo, isso, até vale aqui, até o que eu acho que minha mãe colocou aqui. É importante essa atenção no decorrer do percurso de dificuldades das pessoas. E até falei ontem na live, existem profissionais capacitados, existem, mas volto e retomo. As pessoas precisam ter mais essa sensibilidade no olhar em relação quando a pessoa do teu lado está precisando. Só que você escute, apenas isso. Ah, eu não sou preparado, eu acho que eu não sou. Trabalhe-se. Eu acho que você pode ser um elo muito importante para a evolução e de ajuda para aquela pessoa que está passando. Aqui estou diante de uma profissional formada, vocês estão falando comigo, um futuro profissional, porém, você, enquanto ser humano, pessoa não formada e não está direcionado à área de psicologia como aluno, você pode ajudar sim as pessoas que estão ao teu lado. Você tem experiências de vida, você pode conversar com elas, por que não? Ajude. Hoje estamos passando por uma situação muito complicada, por demais, ansiedade demais, é, depressão. Já hoje, nunca como antes, a gente está escutando muito a questão de suicídio. Então, você pode barrar isso logo no início com a pessoa que está do teu lado e ter uma conversa. E assim, minha amiga, trazendo aqui para o lado, como você já trouxe algumas experiências, como foi assim a tua transição como professora, como docente? Você já tem quanto tempo nesta área? Eita, acredito
uns 12 anos, 13. Já tem tempo, porque só na instituição que eu estou, eu já estou há 10. Vamos colocar E eu já tinha um 10 caminho, para lá. uns 10 para lá, bem para lá.